sua curtida, que é como se fosse um beijinho, um abraço a todas nós, para que a gente leve mais tempo e mais adiante esse projeto maravilhoso, que é transformar as consciências em possibilidades, abrir um pouquinho mais o parâmetro de percepção para tudo aquilo que a gente está enfrentando, vivendo e, quem sabe, melhorando. Então, a gente começa agradecendo ao Oriente Terapias Integradas, que está conosco, o local onde a gente trabalha, um local também de locação para cursos, workshops. Vem com a gente, segue o canal lá o Instagram do Oriente Terapias ou chama no WhatsApp 99923 6438. E a Lon está conosco com o nosso chazinho, a magia das plantas em todas as suas formas, uma loja de produtos naturais, a alquimia do encontro, o retorno à natureza, o bem-estar. Então visite a Lon, uma loja especial, ela está anexo ao Oriente Terapias, lá no antigo lugarzinho da Vise FM, muito gostoso, muito aconchegante. E conosco também a Andressa, né, que nos presenteia sempre com a confeitaria inclusiva, a Comer Bem, para que você possa descobrir e se encantar com receitas que tenham mais longevidade, menos inflamação, para que a gente possa redescobrir um cardápio que nos traga sempre bem-estar. Então, a Andressa da Comer Bem conosco, sempre comemos bem, né, meninas? Nossa, sempre. Muito bem. E a Hoje Faraó Casa e Construção, agora a Faraó Casa e Decoração, também conosco. Agradecemos ao apoio a esse projeto, o Flávia e a Eliane. Um beijão. Quem vai agora? Você, eu sou a Raquel, para quem não segue. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Tratar. O seu podcast terapêutico começou mais uma vez. Eu sou a Simone Rockenbach e também quero agradecer muito ao Estúdios de Danças de Anne Belé, que está aí contribuindo com as nossas vidas através da arte da dança. Vamos agradecer também ao Sicredi. Ter com quem contar é com o Sicredi, que está sempre aí nos apoiando. Nós da Associação Casa da Amizade temos muito apoio nos projetos aí para ajudar a nossa sociedade. Então quem coopera com nós é sempre o Sicredi. Harmônica Escola de Música também, né, uma forma de terapia, de conexão através do tocar, cantar, enfim. Na Harmônica você encontra a Thaís, o Ricardo, os professores ótimos para você, de acordo com o que você deseja aprender, conhecer ou aprimorar. Que lindo que ficou isso, gente! Acho que eu tenho né? Eu acho que sua voz até ficou melhor. Que você deveria aprender a cantar. Aprender alguma coisa. Não sei se cantar, mas quem sabe tocar. 2026, vamos harmonizar. Nós queremos começar o pod com musiquinha, quem sabe? Quem sabe essa voz tá aí boa, gostei da voz, viu? Você é quem? Ela falou, eu Falou tava no começo. Eu tava do corpo. Engana vocês. Olá, eu me chamo Elisandra Maróstega e sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Tratar de hoje, inclusive muito especial. E vamos agradecer a Esfera Store, nos vestindo belíssimas, como sempre. Agradecer também a psicóloga Jennifer Alana Lorini, o Dr. Gedriel Zarte, da Clínica Solute, a Biju 10, em Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida, Chapecó, Maravilha, Pinhalzinho. Perdi o nosso Maravilha. Meu Deus do céu. A Biju 10, de novo, volta. Vai lá, volta. Voltou a fita? Não deixa nós sem. 2 vizinhos, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida, Chapecó, Pinhalzinho, Palhoça, São Lourenço do Oeste e Maravilha! Ali, ó. Ufa, e também agradecer a agência Sharp e as melhores estratégias de venda para o seu negócio. E dando as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, Tia Sema, a Silvia, sejam muito bem-vindas. Bem-vinda. Gente, olha, para mim é uma alegria. Quem acompanha a programação da minha irmã gêmea, a Renata, lá do programa 7 e meia, com certeza
assistiu ou acompanhou lá na Educadora FM a entrevista da Simone e da Sílvia. Também estava o Márcio? Tava. E estava a tia Sema, sobre uma empreitada incrível, maravilhosa, que muitos de nós estamos deixando engavetar, deixando para lá, que é ir abroad, né? Sair, viajar, experimentar, ver que existe tanta coisa que pode ainda nos inspirar, né? E a Sílvia conta algumas coisas da viagem para a Itália. Então, foi uma imigração? Não foi? Eu quero saber. Sílvia, bem-vinda, né? E, primeiramente, parabéns, né? Porque você puxou uma corrente importante, abriu para sua filha, como sempre, muitas visões, não só teóricas, mas práticas de vida. Meu pai foi uma das pessoas que também fazia muito isso, fechava a mala da gente e fala, vai, né? E como é que foi teu coração? Como é que foi essa decisão? Qual que foi o ponto de alavancada de você falar, quer saber, vai dar certo, estou indo? Conta para a gente quanto tempo faz que você foi, como que foi tudo isso e depois como que foi poder levar a tia Sema, né? Com quantos anos, tia? 75 eu tinha na época. Com 75 anos, para a Itália. Então, bem-vinda, Sílvia. Obrigada, Raquel. Essa coisa assim vai dar certo, a gente nunca tem certeza, né? A gente arrisca, Era a minha pergunta. Mas a gente nunca sabe o que vai dar certo. Só vai Tudo, vendo, tá né? dando certo. Tá A gente dando vai certo. fazendo todas as coisas na vida da gente, né? A gente vai fazendo. Aí vai passando o tempo, a gente vai vendo se vai dando certo ou não vai dando certo, assim né? mesmo. Esse desejo de morar fora, de experienciar em outro país, eu sempre tive, desde muito menina, assim. Inclusive, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, 15, eu já buscava descobrir essa situação de cidadania italiana para poder morar fora. E um dia, quando o telefone ainda era telepar, eu acho, nem me lembro, mas era uma coisa muito cara. Eu telefonei durante o horário comercial, porque tinha uma época que o interurbano à noite era mais barato, né? Sim. E eu telefonei no horário comercial para um cartório lá em Sananduva, no Rio Grande do Sul, para tentar buscar uma origem, sabe? E quando veio a conta telefônica, acabou o sonho de correr atrás da documentação de cidadania italiana, né? Porque aquele telefonema ficou tão caro e eu levei uma bronca tão grande que acabou ali, né? Outra coisa também que diziam para mim na época é que, como eu sou filha, de uma mulher e não de um homem, eu não teria o direito, né? E o que não é uma verdade, depois eu descobri. Mas aí, assim, a vida vai passando, a gente vai indo para outros caminhos. Primeiro você estuda, depois eu tive a Júlia. E esse sonhinho, assim, que eu sempre tive, ficou ali, adormecido, né? Mas não morreu, né? Porque eu acho que os sonhos só morrem o dia que a gente morre, né? Justo. E aí, quando a Júlia estava na iminência de completar 18 anos, eu falei, ou é agora ou nunca, né? Que isso foi em 2022. Ela nasceu em 2005. E quando ela nasceu, eu já coloquei o nome dela, Júlia, né? O nome dela, com Giulia, que eu já pensava nisso, sabe? É verdade, muito italiano. É Giulia. bem italiano. E os italianos falam muito bem o nome dela, pronunciam certinho, né? Então, quando ela nasceu em 2005, quando ela estava na iminência de completar 18 anos, eu falei, agora, ou eu vou agora, ou eu nunca mais vou, né? E aí eu fui. Aí você tem o teu trabalho, você tem toda a tua rotina, né? Que você tem que não desorganizar ela, mas deixar meio stand-by para você poder ir e fazer. Aí, em 2022, eu fui fazer... Explica qual que é a tua profissão, porque também sim. isso deu um expertise também, de uma certa forma. Sim, com toda certeza. Eu sou advogada, eu me formei em 2001, faz 24 anos, né, que eu sou advogada. Todo mundo tem que ter uma advogada de bolso. Eu falo que os advogados são, de uma certa forma, terapeutas, porque vocês devolvem o sono de muita gente. Verdade. Com toda certeza. Entende? Com toda certeza. E aí, então, em 2022, eu me organizei no meu trabalho, que eu sou servidora pública, né? Eu tenho meu escritório particular, que no momento está online, mas eu tinha escritório físico na época. E também sou servidora pública no município de Nova Prata do Iguaçu. Me organizei no meu trabalho para pegar minha licença, já prevendo que eu ia sair em 2022, já não tirei férias nos 2 anos anteriores, para acumular mais esses 2 meses de férias.
E em 2022 eu fui e fiz o processo de reconhecimento de cidadania italiana, né? Fiz para mim, a Júlia era menor de idade na época, estendeu automaticamente para ela. E para todas as pessoas, parece, né? Porque isso abriu muita busca de todos os parentes depois, né? Mas assim, a cidadania, ela é uma coisa individualizada, Individual, né? Mas que aguçou, que melhorou a mente da família toda, melhorou. Isso deu esperança, eu acho, para todos os outros membros da família, porque todo mundo... Ai, será que temos o direito? Será que não temos? Será que temos? Será que não temos? E fulano foi, tentou, não conseguiu. E eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade. Eu ainda não descobri, mas talvez até o fim da minha vida eu descubra. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu só paro a hora que eu consigo. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas até eu não chegar no fim, eu não paro, sabe? E aí eu comecei, o teu pai até me deu, na época, uma certidão de óbito do bisavô nosso, o Alessio Pagnocelli. Mas esse Alessio, você sabe que a certidão de óbito é quando você vai no cartório declarar o óbito de uma pessoa, o cartório não confere nenhum documento na hora. A pessoa fala, era filho de fulano e ciclano, e o cartório anota ali. E o nosso bisavô, ele estava qualificado errado na certidão de óbito. Ele tinha o nome do pai dele, Giuseppe Daniele Pagnocelli, que foi o italiano que veio de Bérgamo para o Brasil, mas no nome que deveria ser da mãe dele, era a sogra dele. Teresa Donassolo, era a sogra dele, e não a mãe dele. E aí, esse casal, você não encontrava na Itália. E eu dizia, não é possível, porque é de como que ela encontrou isso? eu já vou chegar lá. Eu dizia, não é possível, porque isso aqui é de 1880 e poucos, né? 1883, todo mundo já estava organizado com escritas, com registros. No Brasil ainda não tinha os cartórios, mas tinha a igreja que fazia as certidões. Ele falava, não é possível que a Itália não tinha. E, porque queimou, porque perdeu. Eu falei, não é assim. Eu matutava, e eu pensava, e pegava o computador, e Museu da Imigração, e aquele... Enfim. Aí, um dia, teu pai me disse assim, olha, nós temos uma parente lá no Cruzeiro que descende desse mesmo tronco nosso, a Mari. Ela é muito querida. Por que você não conversa com ela? Às vezes ela te dá uma luz, alguma coisa. Aí vai, chama a Mari, eu não conhecia ela até então. Chamo ela no Facebook, explico e tal. Ela falou assim, olha, eu não estou muito por dentro desse assunto, mas eu tenho uma sobrinha minha que está em Curitiba que está mexendo com isso também. Que legal. Conversa com ela. Deu match. Deu match super. Quando eu conversei com a minha prima lá, com a nossa prima, que, né, não é tão prima assim, mas eu considero como uma prima mesmo, como uma irmã quase, ela disse assim para mim, olha, eu também estou me batendo aqui. Ela falou, eu vou te mandar a certidão de casamento do meu nono, que esse nono, no caso, era irmão do nosso avô, do João. Sim. Quem sabe você dá uma olhada ali e descobre alguma coisa. Ela me mandou a certidão de casamento do tio Doro, com a tia Tereza. Eu bati o olho na certidão e eu falei, achei o erro, porque eu vi na hora que lá era Alessio Pagnocelli, filho de Giuseppe Daniele Pagnocelli e Giovanna Bambrinella lá. Eu vi na hora, eu achei o erro, pronto, achei o casal e dali para frente foi. Isso aconteceu em fevereiro de 2018. Em dezembro de 2018, essa prima de Curitiba vendeu todas as coisas que ela tinha em Curitiba e foi para a França. Se colocaram lá na França, daí ela foi com a filha dela para a Itália fazer o processo de cidadania e eles moram lá até hoje. E eu, daí, em 2018, comecei a me organizar para poder sair em 22. Daí eu saí em 22. Fui fazer o processo de reconhecimento. E daí foi você e a Júlia já ou não? Não, foi só você? Fui eu, e na época eu fui com o meu companheiro, o Rogério Medeiros, que também fez o reconhecimento dele, mas ele fez pela família dele daí, Poçã. Sim. Então, ali eu já organizei a minha documentação e a dele, né? Separadamente. Agora, porque assim, ó, por quê? Vai. Porque eu não sei... Seu coração chamou, por quê? Eu não sei por quê. Eu sempre tive esse desejo desde pequena. menina, desde adolescente, desde que eu me entendia por gente.
que eu sabia que a gente tinha uma descendência, um pé na Itália, eu sempre tive essa vontade, sabe? Sangue Sempre. chama, né? Agora, eu te explicar por quê, porque eu tenho uma vida melhor lá ou aqui, Não, a minha não. vida é boa em A todos sua- os lugares. É um Sim. desejo do meu coração que eu tinha, sabe? Eu sempre tive. Tanto que a Júlia, quando ela Você completou... acha que isso pode ser meio que, assim, força ancestral, uma coisa assim? Eu acho que sim. de herança? Eu acho que sim. Quando eu estava na Itália, eu me identificava muito, sabe? Nossa, eu imagino. Assim, eu vou falar uma coisa, não é por desmerecimento nem Não, nada, não, mas eu não imagina. sentia saudade, sabe? De Uhum. casa. Eu não sei se porque eu conversava todos os dias com a mãe por chamada de vídeo, e isso, claro, abrevia muito, Você né? se sentia em casa lá. Mas eu me senti exatamente É, isso, aham. sabe? Isso que Eu fascina, não né? estranhava, assim, porque tem pessoas que às vezes saem, a gente convivia lá com outras pessoas, outros imigrantes. Eu agora, nesse período que eu fui para a escola de... Porque lá a prefeitura se chama Comune, né? E o Comune, como a Europa, todos os países da Europa recebem muitos imigrantes, geralmente eles têm na prefeitura o curso de italiano para os imigrantes. Olha só. Então, eu frequentei essa escola lá e fiz o curso de italiano, e eu não sei por que eu comecei a falar isso. Daí a gente começava a conversar com outros imigrantes que estavam lá, né? Marroquinos, tunisianos, muita gente da África, bastante pessoas da religião muçulmana, né? E às vezes eles diziam, ai, me manca muito a minha terra, minha comida, a minha Saudade, religião, né? me manca, né? Me falta. E eu dizia, Júlia, eu tenho problema, porque eu não sinto falta. É pecado! Viu? E a Júlia tá lá Gente. E a sentindo isso Júlia até hoje. Tá lá até hoje. E ela não tem vontade de vir, ou ela também tem saudade. Ela tá igual a mãe. Ela tem muita saudade da avó. Da avó, dela. Sim, imagina. claro, Da né? avó, Com a língua É da de avó. uma pessoa. Júlia, Não normal. é daqui, né? Ela É tem da muita avó. saudade da avó. E Mas ela também tá bem lá. também está bem. A Júlia, assim, eu sempre procurei, na educação dela, desde pequenininha, mostrar para ela que o mundo é muito maior do que esse mundo bom e maravilhoso que a gente vive aqui em Dois Vizinhos. Veja, olha, eu não estou desprezando em nenhum momento sim, o não. Brasil, em nenhum momento Dois Vizinhos, minha terra natal. Não é isso. Só que eu estou dizendo que, para mim, Silvia, pode ser que para você seja outra coisa, para a mãe seja outra, o mundo é muito maior. E sem a gente dúvida. tem que... Eu gosto de desbravar, de conhecer, de tanto que eu, quando estava lá, viajei, enfim. Aí a Júlia, desde pequenininha, eu sempre procurei mostrar para ela que ela tinha, se ela quisesse, capacidade de conhecer, de explorar esse mundo. Tanto que ela foi para o curso de inglês com 3 anos e meio de idade, com 14 anos ela se formou no inglês. Ela viajou para os Estados Unidos quando ela fez 14 anos, fez um mini intercâmbio lá de 21 dias. Ela foi sozinha com a escola lá de Chapecó, CCE, né, que na época era a professora Célia Montanhera aqui. Ela agenciou para mim, para eu ir por essa escola lá em Chapecó, mas ela foi sozinha, a Júlia não foi com nenhum coleguinha daqui, era um pessoal lá de Chapecó, e ela foi. Então, a Júlia também tem esse negócio, porque às vezes a gente quer alguma coisa para os filhos, mas eles não querem. Eu Né? tô passando por isso com o Pedro. E não é Verdade. porque eles são pequenos ou têm pouca idade que eles não expressam a vontade deles, né? E ela não, graças a Deus, né, mãe? Ela sempre foi, assim, receptiva para isso. E ela dizia, eu tô com medo. E eu dizia, mas vai com medo com medo mesmo. mesmo. Essa é a Vai. frase. Vamos. Porque o medo passa, né? Aham. E aí, Que a legal. Júlia foi com quantos anos, então? Quando ela fez os 18, ela Não, foi daí? quando ela fez... Não, foi comigo agora em 23. Ah, foi Em agora. Ela dezembro. ficou Aí- com a tia um É que eu tempo. não, eu não terminei. Aí eu fui em 22, fiz o processo de cidadania, andei por lá um pouco, fui para a Holanda, fui para Portugal, fui para a Alemanha, Espanha, lá, andei um pouco por lá. Em agosto, eu fui... era a época do Covid, né? Aham. Então, primeiro eu desci na França, na casa dessa prima, fiquei 14 dias lá, porque a fronteira da Itália, na época, por causa da pandemia, estava fechada para o Brasil. Então, eu tinha que entrar num outro país de origem lá da União Europeia para poder ir para a Itália. Sim. Fiz uma quarentena de 14 dias na França, imagine, né? Que Ai, chato. A gente Virei aquele acompanhava. Paris. Ah, Eu é. aprendi a andar de trem, de metrô, de ônibus, de Imagina, tudo, aprende né? tudo, É. né? Aí eu fui para a Itália. O teu pai faleceu um dia antes de sair o meu documento. E sabia que teve um erro
lá no cartório, onde eu fiz o processo, que se não tivesse ocorrido esse erro, eu teria conseguido 2 dias antes do dia que eu consegui. E aí o teu pai saberia, porque o teu pai morreu sem saber Sim. que eu tinha conseguido, né? Sim. E ele também, o teu pai era uma Ele pessoa torcia que muito. torcia Ele muito. torcia muito. E eu acho que ele só não foi atrás disso também, porque a vida dele tomou outra, né? Mas nós vamos, pai, É. fique tranquilo. Mas o teu pai morreu sem saber que eu tinha conseguido, por causa desse erro, mas ele torcia muito. Enfim, aí eu voltei em agosto, também em agosto de 22, aí eu trabalhei, fiquei até dezembro de 23. Em dezembro de 23, aí eu fui para lá de novo. Aí, como eu te falei, né, o Rogério estava lá, foi fazer a cidadania dele também, ele continuou lá, ele não veio embora, só eu vim. Aí ele se colocou lá, arrumou trabalho, tudo isso. Quando a gente chegou lá, primeiro nós fomos na casa de um amigo dele, ficamos 30 dias lá, porque pegamos Natal, Ano Novo, né? Então, difícil, tudo fechado. Mas assim que passou o Natal e o Ano Novo, eu comecei a procurar uma casa para a gente morar. Eu acho que foi dia 15 de janeiro, nós assinamos o contrato de 24 e a gente mudou para a nossa casa e dali para frente só foi. Só ia a Júlia estudando e... Chega de turismo e E visita. quando, Agora que, larga quando o que a celular. tia foi para lá, então? Foi... A Daí mãe a foi no saudade Natal de começou. 24. Ah, legal. É. E como que foi para a senhora, tia? Como é que foi todo esse movimento? Olha, muito bom, porque aí, como a Silvia e a Júlia estavam lá, surgiu uma oportunidade para a gente ir, né? A Simone e o Márcio iam e me fizeram o convite. Vamos, mãe? Vamos? Eu falei, vamos sim. A Simone falou para mim, sério, mãe? Até todo mundo. Vamos você sim, vai? jura, mãe? É viagem longa, mãe. Falei, mas vamos sim. Aí comecei a mexer com... Fiz exame, fiz tudo que eu tinha que... Estava em condições de viajar mesmo, mas foi tudo muito bom. E como que a senhora se sentiu lá? Muito bem. Ai, amei ficar no meio daquela italianada. Ai, muito bom. Muito diferente, tia. Chorou lá no Vaticano. Ai, que chorei. lindo. Conta isso. Como é que foi aí no Vaticano? É muito lindo para a gente ir lá. Muita Enorme. emoção, muito grande. Ah, menina, não tem como Vocês falar. estavam lá quando o Papa faleceu? Eu tava. Você estava? Como é que você foi? Você acompanhou isso? Deixa a tia só terminar de contar do da- Vaticano verdade. primeiro. porque isso é- Minha linda, todo mundo tinha que ter oportunidade de ver o que tem lá de maravilhoso. Se põe o pé lá dentro, você tem muita emoção. Não sei de onde veio tanto. Quanto tempo a senhora ficou lá? Ficamos 30 dias. daí 30 veio teu Nossa! aniversário, né? Daí era para vir dia 31. 15, daí voltamos dia 17, porque a tive 15 de janeiro, estava de aniversário, daí ficamos lá. Mas, minha querida, uma viagem muito boa, foi tudo muito bom, passeamos muito. Aí daí nós fizemos um passeio por lá, falei para a Silvia, amanhã eu não vou, porque eu não quero judiar meus joelhos. Sim. Aí a Silvia, como que foi mesmo, Silvia? Falou para mim, ah, mãe, você não acha ruim de falar para você uma coisa e a Simone vão falar para você? Falei, pode falar, o que será? Foram comprar uma cadeira de roda Oh. para me levar nos Ai, passeios. que legal, para a senhora ficar descansada, É. tranquila. Ai, menina, Ninguém segura ela. Agora me né? levem para tudo que É tá porque lugar. a mãe, apesar dela andar meio tortinha assim e dar esse chutinho pro lado quando ela caminha, esse não é o problema mais grave dela, né? O problema dela é que ela não tem musculatura, ela não tem força nas pernas, sabe? Para caminhar uma distância longa. Imagina o Vaticano, É. né? E nesse dia que ela falou, nós tínhamos ido para a Suíça. E estava muito frio lá, neve, a gente parou na neve, tirou foto. E a mãe, assim, ela não acredita muito nas coisas que a gente fala, né? E a gente dizia, mãe, se agasalhe, porque vai ser frio. E Tipo, ela dentro, muito frio. muito frio. E ela dentro de casa, no quentinho, com o gás ligado. então, isso que foi. Ela, e brasileira, vindo do verãozão do Brasil, ela não acreditou que era frio. E chegamos na Suíça, era muito, Muito frio, frio. mas muito frio. E ela ficou meio encarangadinha lá. Tadinha. Daí que dói a musculatura. E daí que dói a musculatura. Tá E daí ela sentou lá num lugarzinho e lá ela ficou, sabe? Tava congelando, tia. Aham. Mas nós voltamos, assim, foi um bate, era para ser um passeião, assim, mas foi um bate e volta, porque ela ficou desconfortável lá, né?
Aí que eu falei para Simone, nós vamos ter que achar um jeitinho de fazer a mãe se locomover, porque senão ela vai ficar só em casa. Não é esse o propósito. Né? Aham. Aí nós ia com a cadeira de roda para lá e para cá, daí chegava, e a echarpe da nona caiu, e a nona veio por aqui, e a prima lá nona, e prima lá nona, e a lá nona. E daí a nona chegava dentro da igreja e já queria levantar da cadeira de roda, sabe? Eu falava, não, nona, fica aí um pouquinho, senão vão achar que a gente tá dando golpe. migué, né? Tá dando migué, verdade. E, na verdade, para caminhar uma distância muito longa, ela não consegue mesmo, né? Mas lá no curtinho ela ia. Ainda bem que Como era que é o tudo bem acesso planinho, lá? né? Eu ia pra- perguntar, né, se a acessibilidade era... Isso. Porque é um país, assim, etariamente já de pessoas mais velhas, né? Então deve ter bastante facilidade na acessibilidade. Assim, eu nunca tinha passado por uma experiência de conduzir alguém numa cadeira de rodas, né? Eu esperava um pouco mais, por ser Itália, pensando nisso, pensando que é um país de primeiro mundo, pensando em tantas coisas. Mas, assim, tem muitas ruas que ainda é aquelas pedrinhas, assim, sabe? Ai, paralelepípedos, É, né? isso, que a medieval, cadeira, né? que a roda da cadeira enrosca ali naquela folguinha que tem. Tem alguns lugares que não tem a calçada de acesso, né? Por exemplo, lá na frente do Coliseu, tudo tinha. Você desembarcou do ônibus, porque daí a gente pegou o trem para sair de Nova Ligure, que era onde eu morava, foi até Milão. Lá pegou outro trem para ir E ela junto. para Roma e ela junto. E todo mundo, e a nona, e prima lá nona, e a nona. Que lindo, É. nona! E aí, E eu dizia, deixa que eu vou com a nona, que eu vou primeiro, que eu não preciso ficar na fila. Eu empurro a nona. Abre caminhos, a nona. É. E daí, tia? mas eu quero dizer assim, passamos um mês, pense, Sema fica fora de casa, fora de loja. Fora da loja, um mês, Era. tia. As Fez uma amigas. falta, tia. que Alguém nem- viu a mãe? Esse monte está lá no quarto falando com as amigas dela. Mas com quem que ela fala tanto? Ela fala com a Jatir Biancato, ela fala com a Giovana, ela fala com a Cecília, ela fala com a Veleda, o grupo do baralho. Eu falei, meu Deus, o WhatsApp da mãe é mais movimentado que o meu. Pensa, né, se ela fosse influente no Instagram, né? Tanto de seguidores. Que Aham. Aí, quando a gente chegou em São Paulo, a Simone falou, mãe, tem mais? Nós vamos agora para Milão, faz 6, 7 horas, e Nossa. vamos chegar lá de 7 horas da manhã. Falei, mas Simone, para quem veio do Rio Grande do Sul, levando 8 dias em cima de um caminhãozinho, ó, É verdade. agora vai de avião, né? Mas foi tudo muito bom, muito prático, muito, nossa, não pensei que era assim. Já falo para a Júlia, Júlia, você fica aí, vou te fazer muita visita, Ai, porque... eu ia perguntar isso agora. É, Essas duas perguntas eu ia fazer agora. Aham. Se a Júlia vai ficar ou vai voltar e se você faria de novo. faço mesmo, porque não tem segredo para fazer. Qual é a limitação que vocês sentem que vocês superaram, que achavam que teriam? Eu, assim, o que eu vou dizer? Mas era ficar sentada, achava que não, mas no avião você levanta, no carro você legal. desce. Porque nós somos daqui até Curitiba de carro. Uhum. Aí nós pegamos o avião de Curitiba para São Paulo. Daí de São Paulo para Milão. Tudo Então, muito prático. tem como ficar se articulando. Não é uma Nossa, coisa assim, menina. você está preso numa maca. E... Lá em Guarulhos, a gente ficou bem pertinho. Depois, como a gente tem 70 anos, sempre a preferência no primeiro, na frente. E o Márcio fala assim, ainda bem que nós temos alguém que... O nosso neném. A Simone também falava, ai, que bom que a mãe está junto, que daí não precisa ficar na fila. É que a gente comprou a passagem e Interessante, pediu né? assistência, né? Que inclusive é um serviço gratuito, sabe? Legal. É muito legal. E aí, quando a mãe descia do avião, já estava lá o funcionário do aeroporto com a cadeira de rodas, esperando ela para levar até a sala de imigração, sei lá onde que levava, né? Aham. Então, nessas grandes distâncias, ela não caminhou, então. entende? Muito Por isso que ela legal. conseguiu fazer. E a Simone dizia assim para mim, Silvia, sua louca, não convide a mãe para ir junto, como é que a mãe vai até lá? Eu falava, gente, a mãe não vai morrer na viagem. Exato. Não vai.
Não, vai viver. E eu falava para mãe, é uma viagem burocrática, é uma viagem longa, mas Sim. você não vai morrer por estar viajando, pode ter Exatamente, bem certeza. pelo contrário, eu acho que reviveu, né, tia, Revive, também. você falou Mas eu bem, penso Vero. assim, o tanto Bem, de- Vero. que assim, isso que a Chuchu falou, isso que a Simone falou, é o que assim sairia da mente. Acho que só A não de grande vocês maioria. duas, eu acho, assim, as únicas que não, né? E a Júlia, que eu acho que queria muito também. Mas olhando pela perspectiva de como a vida era, o ritmo que ela levava, a rotina que ela estava, de repente você vê ela tá lá na Itália, na Suíça e fazendo foto no Vaticano, foi tão surpreendente, foi tão maravilhoso que isso é um testemunho mesmo, né? Nossa, e não precisa, ó, a gente estando benzinho, assim, né? Precisa ter medo de ir para lugar nenhum, que todo lugar tem conforto, tem ônibus bom, tem avião bom, tem... o que Eu você cheguei à precisar. conclusão que a gente tem que ter uma boa companhia. Ah, O Vero, resto, o limite não tem limite. é verdade, não tem E foi medo. legal também para tua irmã, né? Que você já também preparou e você comprou a passagem com esse auxílio e tudo mais, para ela ver que, nossa, mas não é que foi tranquilo? Não é que deu tudo certo? Para também acalmar o coração dela, porque daí ela estava levando a mãe, não é? Tipo, ela estava lá e a mãe veio com você, por exemplo, sem ela Quem ver, ficou lá né? esperando devia também estar. Não, lógico. É que a né? Simone, Mas ela eu é da digo área que- de saúde, né? Tem mais Então, paz. assim, ela tem mais preocupação, né? Exato. E a mãe é uma pessoa que não vê dificuldade em nada. Não. Sabe, se você chegar para a mãe hoje e falar assim, eu vou comprar um terreno lá na Lua, ela vai dizer, nossa, que maravilha, compre mesmo, você vai ser pioneira nesse aspecto. Não sabe? desista, minha Não querida. desista, minha querida. Não Então, escute os outros. ela não via, né, fazer essa viagem longe, burocrática e tal, como uma dificuldade, né? E tanto que a hora que a gente falou, mãe, vem, ela falou, mas claro que eu vou. Ela Não, falou, porque assim, ó, sabe? a Ela gente nem- que convive tava com os esperando o convite, Pagnocelli, né? né? Pagnocelli é meio assim, né? É pão duro, é pessimista, fala de doença, fala de dor, fala de sofrimento. Daí a gente tem a tia que é meio que fora da curva. E às vezes a gente encontra com vários parentes, vai fazendo conversas e vai percebendo que aqui tem um suco puro diferente, né? E a gente vê isso na Júlia, vê na Silvia, vê na Simone. Eu brinco dos meus cursos, quando eu estou dando cursos, que eu estou ainda perto da minha primeira mestra de física quântica, que é a tia Sema. Porque quando eu era criança, eu via ela comendo coisas que todo mundo falava que era ruim, que dava diabetes, que dava IT, que dava... Né? E ela falava para a comida, você vai me fazer bem. E comia. Então, assim, E não tem mesmo, não tem diabetes, não tem não tem colesterol, não tem nada. nada. Ah, tá com problema no joelho, vamos fazer a fisioterapia e vamos. E segue. Ela sabe que ela precisa se fortalecer e além de falar, ela faz, né? Tá lá na lojinha todo dia recebendo as pessoas, acalmando as pessoas, trazendo mais do que só a questão de empreender, né? A gente vê que ela é uma nona, a nona da Rua do Comércio. Vero. Todo mundo vê ela atravessando a rua, dá um jeitinho de ajudar ela a atravessar. Olha, É quero o- agradecer muito a Mana, a você, meu Deus, por sempre... Agora a Simone também daqui a pouco já está correndo no outro lado da rua, te ajudando a atravessar também. Esses dias eu estava atravessando assim um pouquinho. Vi uma pessoa subindo, correndo. Falei, meu Deus, quem será essa menina correndo na rua? A Mana. A Mana! Ela me dá a mão. Mas ninguém parava. Eu falei, mas vocês vão ter que parar agora, né? difícil, Subir né? correndo. Eu falei, É. tem tia. Ai, Vamos, coisa que eu te mais linda, levo. Mana. Estamos passando. A É. gente precisava, a gente enquanto motorista, né, precisava ter um pouco mais De consciência. de consciência, Falando de trânsito nisso. e de Aham. respeito aos respeito, idosos, às exato. crianças, né, aos vulneráveis, né? Exato. E é mais lentinho. Então não adianta você pegar ali, dar a mão para ela e apressar. acelerar, não, é tudo né? só no teu passinho. Ela falou, nossa, eu queria ter umas perninhas rapidinhas assim. Tem que saudade de ter umas perninhas rapidinhas, né, tia? Ah, mas a gente teve lá atrás, né? Exato. Fazer o quê? É assim mesmo, né? E a mãe, eu acho que uma qualidade da mãe é que ela encara as coisas assim, sabe? Sim. Tipo, ela não se vê como uma pessoa especial que não poderia enfrentar nenhum tipo de dificuldade. O que ela diz? Ah, mas depois de uma idade, isso é coisa que vem para todo mundo. E ainda bem que para natural, mim veio uma né? coisa que não vai me matar. Ela diz, sabe? Exato. Então, eu acho que essa forma dela pensar ajuda ela a lidar Mas é isso com as mesmo, né? limitações dela, né?
Tia, assim, a tua fé também é algo que é muito marcante, né? Ai, O pensamento positivo, a visão positiva, a conversa sempre com aquilo, o milagre está sempre na tua voz, no teu olhar. Às vezes a gente está passando por situações difíceis e a tua palavra é sempre muito importante. Não sei se você percebe que a gente meio que escorre para você agora, assim, qualquer coisa eu converso com a tia Zema. mas é muito bom. Eu amo e adoro fazer isso. Pode. Sempre foi assim? Porque você, assim, claro, a gente vê as pessoas vindo com visões muito pesadas da vida. E você fica com isso para você e limpa, as pessoas dão uma visão positiva, isso te carrega. Ou, às vezes, você fica triste porque o outro pensa ainda desse jeito e não vê daquele jeito. Mas, Raquel, o que acontece? Vocês sempre foram ali muito próximos da gente, né? O Valdir sempre ali juntinho, vocês se criaram ali junto com a gente. Então, o que a gente faz? O que a gente fala com o filho? As coisas que a gente fala para um sobrinho que está do lado da gente sempre, né? Eu tenho... Quando eu fiquei sabendo que você ia ficar ali, na rádio, fiquei muito feliz. Falei, que bom, vamos ter uma fotocópia pertinho. Você está aí mesmo, né? O Pedro, a Lavínia, tudo aí do ladinho. Ai, uma delícia. Que coisa boa, viu? E sobre as curiosidades, assim, sobre o que vocês viram lá fora, que seria um exemplo para nós no Brasil ou em Dois Vizinhos, em relação a tudo, aquela organização de cidade, de saúde, Essa é para a Silvia. Lá do, coleta de lixo. Eu me encantei lá com isso. Por que, tia? Explica A primeiro. Silvia vai falar que ela está. A tua parte, fala o que você viu. Eu achei muito bonito, sabe o que é? Hum. Lixo separado. Vidro, tudo separadinho, lixo de cozinha, o molhado separado. Achei uma coisa muito linda. E achei muito bonito também, na rua que a Silvia mora, tinha uma... Aqui a gente fala frutaria, mas tinha um negócio de frutas. Aí nós passamos, a Silvia, nós estávamos na rua, a Silvia falou, vou mandar para ver se a mulher ainda vai estar lá. Eu falei, Silvia, tá sim, porque tem as frutas ali fora. A mulher fechou a loja E as frutas ficaram lá. e as frutas ficaram lá fora. Me encantou isso também. E ninguém mexe. Aham. Os Uau. arranjos de Natal nas calçadas. Não nas calçadas. Assim, sabe, que nem na escada. As coisas assim, tudo bonitinho, iluminado. Na fachada tudo. das lojas. Isso. E ninguém rouba. Me achei muito... Nem os imigrantes, aquela, né? A louca. Nem os imigrantes, porque às vezes vem, né, umas coisas assim. Que interessante. Muito interessante. A história do lixo, achei... Já pensou se nós... Quanto menos trabalho, quanto mais saúde a gente tem com consciência, lixo né? separado. Porque a gente vai lá e compra um vidro disso, um pacote daquilo, e por que na hora de desfazer não Mas a faz? Silvia sabe como funciona Como lá? que né? funciona? Lá. Chega lá... Assim, na Itália, é muito difícil uma pessoa viver ilegal na Itália, porque a Itália tem uma coisa com a residência, né? Ela valoriza muito a tua residência. Então, quando você chega lá, quando nós alugamos essa casa, por exemplo, depois de fechar o contrato com o proprietário do imóvel, a gente teve que ir na tal da agência de entrata para fazer o registro do contrato, como se fosse um órgão fiscal. É um órgão fiscalizador tributário, você paga, registrou o teu contrato. Registrado o teu contrato, você vai no Comune e diz, olha, eu aluguei esse imóvel, a partir de hoje eu estou morando aqui. E eles colocam você lá no cadastro da prefeitura e você mora lá naquele lugar. Essa é a tua residência, não é a conta de luz, não é a conta de água, é a tua inscrição na prefeitura. De lá, eles têm caminho para o setor da prefeitura que regulamenta o lixo. Agora eu não me lembro o nome, estava na ponta da minha cabeça. Então, você vai lá com o teu contrato de afito, de aluguel, teu registro de residência, e aí, no dia que vieram entregar os contenitores do lixo na minha casa, parecia que eu estava comprando um imóvel, de tanto documento que eu tive que assinar. Porque, assim, cada contentor, cada galão, assim, eles forneceram para nós. Papel e papelão. Prefeitura? A prefeitura. Talvez seja um serviço terceirizado, não sei, mas assim. Mas vem dali, né? Vem dali, vem do órgão público. Um contentor para papel e papelão, um para plástico, um para seco não reciclável, que é guardanapo, absorvente, fralda, caixa de pizza, essas coisas que você não pode reciclar.
um para o lixo de cozinha, menor, daí para o úmido, que eles falam, e um pequenininho para o lixo de cozinha lá dentro. Então, eu assinei. Cada um desses tem um código de Nossa, barra que legal. identificando. Esse lixeiro é da fulana de tal, que Não. mora na rua tal. Aí você tem os dias certos para tirar o lixo de dentro de casa. Você não pode pôr o papelão na rua do jeito que você quiser, o dia que você quiser. Tem o calendário que esse órgão da prefeitura te fornece. Então, na segunda era o não reciclável e o plástico, na terça era o papel e papelão, quarta o úmido, Gente, não me meu lembro toque mais. de organização pira com É. um negócio desse. Tu ia Aham. amar. Aham, e é muito legal. E aí tu anda na rua, assim, por exemplo, na quarta-feira, que era papel e papelão, tu vê os lixeirinhos tudo da tampa amarela, assim, sabe? Tudo tiradinho para fora, que naquele dia a recolta vai ser do papel e papelão, o Viu? Se eu recolhimento, perdesse né? o cronograma, eu espiava lá o do vizinho. É, isso aí. Aham. Bom, tanto que nós mudamos na casa, compramos móveis lá, vem tudo embalado em caixa, né? Nós ficamos com papel e papelão vários dias dentro de casa, porque a gente ainda não tinha conseguido se inscrever lá na prefeitura para Nossa. daí poder tirar, Imagina a sabe? alegria do primeiro lixo tirado na Itália. É isso. Deve E ter assim, sido muito a primeira coisa na Itália. e aí primeiro- funciona muito bem, né? Não tem aquela sujeira. Então é na isso que é rua. legal. O vidro, como a gente era residência, não era bar, nem restaurante, nada que atendesse o público, a gente levava nos contenitores maiores, que tem só a mão assim para entrar, para você pôr o vidro, e aquele vidro era destinado para as irmãs Caritas, que vendiam e faziam caridade. Então, assim, sabe, muito organizado, porque eu acho que lixo também tem a ver com saúde, Com né? certeza. Muito. Porque, muito. assim, eu quando descarto lixo, eu penso na pessoa que vai manusear o lixo eu para também. abrir, sabe? Sim. Sim. Eu penso, eu vou misturar tudo aqui, ó, eu aperto a latinha, né? Se você abre um milho verde, um negócio. Porque a pessoa que vai manusear pode se enroscar a mão lá e cortar, sim, né? As garrafas de água, elas vêm com a tampinha enroscada na... Você não consegue descartar Separar. a tampinha da... que legal. É para não produzir mais lixo separado, espalhado. Então, quando você descarta a garrafa, você acaba descartando a tampinha. Então, eu acho assim que são coisas tão pequenas, né, que a gente podia valorizar mais, que fariam tanta diferença no ambiente da gente, no meio ambiente, né, na saúde, uma série de coisas, né? Realmente, Porque o mundo se é você muito maior que o bairro onde a gente... Porque Nossa, olha fato. tanto de coisa que a gente não tem nem noção. E se você descarta o lixo certo, não tem esse... Quem vai recolher o lixo, a pessoa do trabalho do lixo, ela também vai dar a destinação correta. Então, se você descarta uma fralda descartável no lugar certo, Já sabe a o que tem pessoa ali. que vai recolher sabe que destino dá para aquela fralda, Ai, que né? bom Não seria, vai... né? Nossa. Então, eu acho que Lixo isso... de banheiro, só é, ali naquele canto. Exatamente. Então, eu acho que nós, brasileiros, nós somos muito avançados em muitas coisas. Mas tem umas coisinhas assim que nós precisava repensar, sabe? Me Sem dá dúvida. uma das coisas que você vê que o Brasil já dá de 10-0, que a Itália poderia também, quem sabe? Sim, Por sem exemplo. politizar, Sem. né? Porque Não, eu não estou aqui não para estamos pra falar. isso. Sim, exato. Mas eu E esse acho, por programa não exemplo, faz isso. o SUS, por exemplo, eu acho que é uma coisa que o Brasil está muito à avançado. frente. Sim. Por quê? Porque lá também tem saúde pública, mas lá a saúde pública tem a contrapartida financeira do usuário. Então, por exemplo, a Júlia começou a ir na academia, precisava fazer um eletrocardiograma, uma exigência da academia. Olha Daí- que coisa legal. Daí Da na onde agenda da, academia perto? da academia, o exame era só para não sei quando, daí ela ia demorar muito para começar a fazer, mas era 30 e poucos euros esse exame na academia. Daí eu falei, tenta pelo serviço público. Eu falei que às vezes é mais rápido, né? E realmente era mais rápido. Mas a contrapartida do exame do eletrocardiograma que a gente tinha que pagar era 80 euros. Entende? Não era totalmente gratuito como nós aqui. Sim. E nós aqui em Dois Vizinhos ainda também não quero politizar, mas vou falar da minha experiência como usuária da saúde pública, vendo Com a mãe. tudo. Nós somos muito privilegiados, porque nós também temos Isso é fato. até ressonância magnética aqui, gratuita, entende? E lá não, né? Tem que pagar, tem uma contrapartida sua. Então, assim, claro que o europeu ganha em euro, é tudo diferente, mas eu acho que vendo para o nosso lado brasileiro, nós estamos muito avançados em relação a isso. Porque Legal. quando você pode pagar por uma saúde pública, que bom, você vai lá e paga. Mas e quando você não pode pagar, é ótimo que seja de graça, né? Sim. Justo. Tratamento dentário, por exemplo. Eu penso que nós, brasileiros,
Claro que a gente ainda tem lugares que isso não chegou, não se desconhece Mas isso. aqui é bem avançado. Mas assim, a gente já evoluiu de um tratamento dentário de saúde para uma estética bucal, né? E lá você olha assim, eles ainda estão engatinhando e você vê pelo que eles apresentam, né? Sim. Eles ainda estão engatinhando para um tratamento de saúde bucal relacionado à saúde mesmo, e não Tem à amigos estética, que né? moram fora, que vêm para o Brasil para Pra fazer, dentista, para vir, para fazer. Toda a família vem por causa dos dentes, por exemplo. Interessante, né? E é essa balança que às vezes a gente vê que é importante. Uma conversa como essa, sabe, se as nossas lideranças pudessem perceber isso, fazer esse um aprende aquilo que é bom com o outro, sem politizar exatamente isso, pensar no bem-estar, né, de toda a população. Longevidade é algo que hoje a gente vê muito, né? E essa longevidade com qualidade, né? Poder proporcionar segurança na coleta de lixo, poder proporcionar tudo isso na educação, na saúde. Então, quando há um intercâmbio, quando a gente sai e vê e busca e traz, né? Eu trouxe bastante características meio americanizadas para a minha vida, que só me ajudaram. E também abandonei um monte de coisa que eu poderia ter adotado, que também não seriam úteis. Você trouxe algo para a tua vida da Itália, você, tia, você, Silvia, que vai ser difícil de tirar na rotina do Brasil? Eu trouxe, sabe o quê? Aprender a falar melhor italiano. Ganhou de nós muito tudo. lindo. Nossa, achava... Porque agora mudou um pouco daquilo que a gente É aprendeu, verdade, né? Era dialéticos. Para que eles falam. E eles falam muito rapidinho. Ixi, muito rápido. E a gente já é mais lentinho, né? Mas gostei muito de... Assim, eu gostava muito de ir no mercado, eu via eles falando lá. Eu ficava lá de um lado e... Só ouvindo. Só ouvindo. Nossa, muito E bom. a carinha dela, né? Ela devia ficar... É, muito bom. E tu, prima, trouxe algo da Itália que é difícil desgrudar agora? Olha, eu não sei, porque a nacionalidade da gente, o idioma da gente, eu acho que é a identidade da gente, né? E é muito difícil, talvez se eu morasse mais tempo lá, 10, 20 anos, talvez, né? Mas é muito difícil você desprender das tuas características natas, né? Dos teus hábitos. Uma coisa que eu gostaria de praticar na minha vida é o dolce far niente dos italianos. Ai, como que é? Conta. Assim, eles vivem uma vida. Eles trabalham, eu acho que buscam ter coisas como a gente busca, um pouco diferente, porque eles vivem num estado que proporciona tudo para eles, né? Transporte público que funciona muito bem, escola pública, muitas vagas, enfim. Mas assim, por exemplo, agosto, que é verão lá, ferrigosto, né? Eles fecham o comércio deles, eles fecham as lojas, eles falam, se a mãe fere de 8 de agosto a 30 de agosto, eles vão pro mar, porque eles amam o mar, né? O que então explica para quem não sabe italiano o que é dolce far niente. Continua falando. O que é? Eles ficam... Espera aí que a gente só vai trocar. Pega o da tia. O que é o dolce far niente? Eles ficam muito tempo num ócio, num sem fazer nada, mas eles não estão se culpando assim, nossa, hoje é feriado e eu não fiz nada. A gente é descendente de italiano e a gente não escutava isso. Pois é. Vai catar serviço para fazer, guria? Que você tá... Eu não sei se isso foi uma coisa que... Porque, assim, se nós for pensar, o nosso imigrante veio para cá em 1800 e pouco, né? E teve que abrir rua, né? E assim como a mãe fala que não é o mesmo italiano que a gente fala, por que não é? Porque a língua é viva, né? Por exemplo, nós que falamos o português aqui, tem muita gente que fala que nós falamos o português originário de Camões ainda, do tempo de Camões, né? Muitas pessoas falam isso, não sei. Não sou uma estudiosa, eu falo aqui das minhas experiências, o que eu vejo, mas não sou uma estudiosa da língua. Mas por quê? Porque nós somos um país de uma dimensão continental que não sofremos a influência que os portugueses lá em Portugal sofreram de outros povos, né? Então, a língua deles mudou muito mais que o nosso, o português deles. E o italiano, a mesma coisa. Chegou aqui em 1800 e não sofreu mais as atualizações que foi tendo lá na Itália. Então, por isso que hoje a nossa língua, aqui a gente não fala nada, né?
Mas o som a gente identifica perfeitamente, né? E eu acho, talvez, que esse dolce far niente dos italianos talvez seja uma coisa que tenha mudado depois da unificação da Itália, o povo sofreu muito. Ou pode ser isso mesmo que você falou, os nossos imigrantes vieram aqui numa promessa de terra do governo, que aqui era, né, a terra do leite e do mel, e chegaram aqui e viram que não era exatamente assim. Eles tiveram que ralar muito para construir, né, alguma coisa. Cada coisa, né? Então, assim, eu não sei, mas eu também pensava nisso lá, refletia. Por que nós não podemos parar um minuto e, se a gente parar, a gente tem um peso na consciência, assim, nossa, eu não produzi nada hoje, nossa, eu não fiz nada hoje. Nossa, mas eu estou aqui o dia inteiro aqui morgada, sem fazer nada. E lá, não. Eles vão para a praia, nas férias deles, eles vivem aquele momento, eles fecham o comércio meio-dia, abrem 4 horas, 4h30 da tarde. Que porque legal. eles têm Muito legal. o pranzo Nossa, deles. muito Faz legal. a soneca, acorda às 3, passa um café, depois volta para loja. Livre, né? Eu estou falando de cidades pequenas, né? Talvez Milão, Roma, Seja Firenze, sei lá, seja diferente, né? Mas na cidade pequena você vê muito presente esses costumes e que a gente não tem, né? Nós parecemos desesperados, assim, que um minuto tem que ser aproveitado ao máximo e tem que se Abriu tornar 1 a minuto loja 30. 1h33, a gente já fica olhando para ela assim, ué, não vai trabalhar? Meninas, Entendeu? Ué? Entendeu? Estamos aos 45 do segundo tempo. Ai, vou deixar a mãe falar um pouco, eu roubei toda a a gente, cena. tem a Amamos. gente tem uma pergunta final para vocês. Primeiro a tia, então, aí depois. É uma pergunta a Silvia. difícil, então É. pensa. Tia, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é a gente poder levantar cedo, mas eu levanto. Ai, que amor. E fazer os exercícios que a gente faz, eu faço também. Uhum. E ir para o teu trabalho, passar dia com as tuas amigas, com os teus clientes. Quero mandar um abraço para todas elas que vão me ouvir. E terminar o dia, voltar, tomar um banho, assistir a novelinha. Teus momentos Sou de um pouco descanso. noveleira, mas, né? E passar o dia assim, outro dia com a continuidade disso. Levantar nos exercícios. No sábado à tarde, nós temos um time que jogamos um baralho em 6. Olha aí, que legal. Começamos 1h30 e paramos 5h30, 6 horas. E assim vamos. Mexendo sempre com a mente, né? Porque E isso você- vai trazendo Exato. saúde, com certeza. Para você, Silvia? Para mim, saúde, eu não acredito muito assim só na saúde física, sabe? Uhum. Sim. Eu acho que se você não está num ambiente favorável, se você não faz coisas que você gosta, se você não estou falando só de prazeres da vida, estou falando até o trabalho, que o trabalho, em tese, né, não é um prazer, né? Mas é quando Mas você é. faz uma Um coisa que você gosta, mas se você está fazendo um trabalho, por exemplo, que você não gosta, se você vive num meio que você não se dá bem com as pessoas, que as pessoas... Eu acho que tudo isso, o externo, resulta no físico. Mas eu não acredito em saúde assim do físico para fora. Eu acredito de fora para dentro, entende? Então eu acho que quando a gente quer buscar por saúde, assim, lógico, tem que cuidar na alimentação, né? Eu cuido muito, dá para ver, né? Mas eu cuido, Ela cuida, sim. apesar de tem que buscar fazer exercício, concordo também, mas eu acho que você tem que buscar aquilo que é bom para tua alma, para teu coração, sabe? Um relacionamento, um trabalho, um esporte, uma dança, tudo, porque se você não estiver bem assim no teu ambiente, vai refletir em alguma coisa no teu corpo, eu acho, né? Com Mas eu não sou da área também, né? Sim, porque a pessoa que vive magoada, decepcionada, isso com certeza abate a imunidade da pessoa. Daí, aumenta o teu fato. nível de estresse, né? exato, E aí cortisol vai acima, tudo. insônia, daí ladeira abaixo, né? Por isso que eu tô na casa da mãe, porque eu gosto Ai, que muito desse delícia! ambiente, me faz bem. Que saudade, Meninas, Que Deus. delícia, Foi né? muito legal, muito incrível receber Maninha, vocês. Só para mim te perguntar, esse chá é teu marido que vende? Sim, Ah, vou lá. tem que ir Não lá. sabia. Lá na Long. Olha, e o bolo tu que faz? Não, esse é lá da Comer Bem.
É a Que Andressa. é sem glúten, sem lactose. Esse. Parece que tem glúten, que tem lactose, que tem Mas tudo, a mas não senhora tem vai nada. Ele experimentar é agora, é totalmente delicioso. vegano e bem Lá em gostoso. Nós casa vamos tá comer. todo mundo sem glúten, sem lactose. Parabéns. Legal, eu vou te passar depois o telefone dela, A gente então. vive, Sim. né? É uma Aham. vida inteira de Sim. luta, né? Mas Dias de luta, dias de glória, mais tá. dias de luta do que dias de É. glória, Legal, mais Natural. E é Aham. bom evitar, né? Tudo em excesso não é tirar, né? Mas é equilibrar, né? Meninas, muito obrigada. Amamos. Obrigada. Foi bem gostoso. Foi, né? né? Viu amei. como foi tranquilo? Eu acho que Eu se a gente ficaria ficasse horas aqui, escutando, Aham, eu entendeu? também. Adorei. a gente teria Aham. muito tempo para A gente conversar. quase viajou junto, né? Obrigada, eu fui meninas. junto, fui Eu nem longe. contei por que a mãe se emocionou tanto lá no Vaticano, né? Mas eu acho que fica para uma próxima. Fica. Vamos, Aham, sem vai- dúvida vai- alguma. Vai vir a Júlia ainda, tá, Júlia? Ah, é verdade. Vai É, ser dezembro. bem legal ver a tua versão. Aham. Pessoal, Muito legal. então fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.